Pode conectar que está começando mais um episódio do seu podcast de conexão do varejo com a nova economia. Eu sou Letícia Guedra, daqui do Connector Hub, mais uma vez. Tô começando feliz esse episódio aqui, porque é mais um episódio que a gente vai falar sobre um assunto que tem tudo a ver com o nosso hub e com a inovação. A gente vai hoje falar principalmente sobre criatividade, um dos maiores motores da inovação, que é exatamente aquela fagulha ali que nos faz pensar e criar de uma forma diferente. E para falar sobre isso, a gente tem uma convidada muito especial. Mas antes de apresentar ela, como de costume, vou chamar a vinheta e logo, logo te apresento. E a nossa convidada especial de hoje se chama Luciane Valls. A Lu, que veio aqui hoje, né, tá aqui, inclusive, a Lu faz parte do Connector Hub, já tem o seu endereço fiscal aqui há uns 2 anos, né, Lu? Isso mesmo. E a Lu, então, residente dos Estados Unidos, está fazendo sua passagem no Brasil, a gente não pôde deixar de aproveitar essa oportunidade, chamar ela aqui para conversar sobre esse tema. A Lu, que é psicóloga e consultora em criatividade, seja muito bem-vinda e obrigada por aceitar o convite, Lu. Muito obrigada, Letícia. É uma alegria muito grande estar aqui, né? Obrigada por esse convite. Vamos lá falar sobre criatividade. Coisa boa. E eu já quero começar, porque assim, ó, se você já tá aí vendo na tela o arroba da Lu, né, já vai ver que o Instagram dela fala sobre criatividade como nenhum outro, né? A grande palavra da tua vida atualmente, ou há muitos anos, já é criatividade, né, Lu? Vamos começar assim, por que criatividade? Por que criatividade é uma coisa tão importante, ou afinal, o que é criatividade? Então, tá. Eu gosto de brincar, né, de definir a palavra criatividade usando a própria palavra. Vamos desmembrar criatividade. Então, se a gente pensar em criatividade, a gente tem a palavra cria e a gente tem a palavra vida. Criatividade. Olha, né? Então, eu aí pensar a gente em cria e atividade. O vida mas a me gente dado tem conta. um vida aí, que eu Olha acho que é uma palavra muito potente pra gente pensar. Então, o que é criatividade para mim? Criatividade nada mais é do que criar vida. Dar vida para novas ideias, dar vida para novos projetos, para novos produtos, para novos processos, né? A criatividade, ela é essa nossa capacidade de criar aquilo que ainda não existe, de poder pensar, né, em novas ideias, em novas possibilidades, em novas alternativas. Tu disseste, Lê, que também percebesse a palavra atividade ali dentro. E essa é uma outra palavra que eu acho que é chave dentro de criatividade, porque criatividade tem muito a ver com o movimento, né? Criatividade não significa a gente seguir fazendo as coisas como a gente sempre fez, só repetindo aquilo que já existe, né? A criatividade, ela pressupõe essa capacidade da gente poder ir além, pensar em novas coisas, descobrir novos caminhos. Então, nesse sentido, a gente está sempre em movimento, a gente está sempre em atividade. Então, eu gosto de brincar, né? De definir criatividade a partir da própria palavra. Criar Legal. vida, né? E estar sempre em movimento, buscando novas possibilidades. Legal. E claro, bom, tu botou a palavra vida no meio, fica até difícil de perguntar por que ela é importante, né? Mas assim, desde quando ou por que pra ti a criatividade se tornou fonte de estudo, fonte de trabalho? E por que a criatividade é o que tu mais vem buscando estimular nas empresas e nos profissionais com quem tu trabalha? Tá, então deixa eu contar um pouquinho da minha trajetória, como é que eu cheguei na criatividade e aí por que eu fui entender, né, essa potência tão grande que eu considero, assim, na criatividade. Eu sou psicóloga de formação. Nos meus primeiros anos, assim, profissionais, eu me dediquei muito à temática da educação. Eu fiz formações em psicopedagogia, trabalhei na área de aprendizagem. Tinha uma curiosidade muito grande para saber como é que as pessoas aprendem, como é que as pessoas se desenvolvem. Trabalhei em clínica, né, com crianças com dificuldade de aprendizagem, trabalhei em escolas. E era um pouco isso, né, boa parte do meu trabalho. Depois, em 2012, eu fui para os Estados Unidos, né? Então faz 12 anos que estou lá. E lá nos Estados Unidos eu comecei a me aproximar dessa temática da criatividade, com programas extra classe de estímulo ao pensamento criativo para crianças, tá? Eu comecei como voluntária na escola dos meus filhos nesses programas. O que acabou acontecendo aí? Eu comecei a me aproximar, então, dessa temática da criatividade. Eu já trabalhava no Brasil com formação de professores, e aí lá comecei a ver e comecei a me encantar e ver, puxa, isso daqui é uma coisa tão interessante, tem tantas coisas que a gente pode fazer. Então, eu entrei na criatividade dentro desse contexto mais educacional, mais ligado à escola. E aí, na medida em que eu fui estudando mais sobre isso, eu fui vendo, gente, criatividade, ela é necessária na escola, ela é necessária na vida, ela é necessária, né, no nosso trabalho, em tudo o tempo inteiro, né? E aí comecei a estudar cada vez mais, fui buscar um mestrado em criatividade. Eu fiz, então, um mestrado em Ciências da Criatividade na Universidade Estadual de Nova York, com sede em Buffalo, que é um dos centros mais antigos, assim, né,
dentro dessa área de formação em criatividade. Eles já têm um programa há mais de 50 anos que eles já vêm estudando, né, sobre essa temática. E aí, quando eu comecei a estudar sobre criatividade, o que eu me dei conta? Eu me dei conta de 3 coisas que eu chamo da tripla potência da criatividade. O que é isso? Por que a criatividade hoje, Letícia, ela é tão importante, né? A gente está vivendo num momento em que a gente tem muitas mudanças, em que a gente tem muita incerteza, em que a gente tem muitas coisas que a gente não pode mais simplesmente repetir o que a gente já sabia. A gente precisa criar novas ideias, a gente precisa dar vida a novos projetos e tudo mais. E a criatividade, ela é, vamos pensar assim, do ponto de vista mais instrumental, ela é uma grande potência. Por quê? Porque ela nos traz ferramentas que nos ajudam a fazer isso. Né? Então, assim, para mim essa já é uma primeira razão pela qual a criatividade importa. Ela nos ajuda a lidar com mais tranquilidade com o contexto que a gente está vivendo. Uma outra questão que é muito importante da gente pensar também é o seguinte: quando a gente pensa em criatividade, e aí como eu venho também dessa área da educação e da aprendizagem, o que a gente vai ver? Existem situações em que a gente está simplesmente, vamos dizer assim, imagina uma situação onde tu aprende algo e tu só precisa reproduzir aquilo ali, tu só precisa memorizar aquilo ali. Quando tu tá fazendo isso, tu tá acionando o que a gente chama de níveis de pensamento bem simples. A memória, só tem que me lembrar como é que é isso, eu só tenho que aplicar aquilo que eu já conheço. Quando a gente está criando algo que não existe, a gente precisa utilizar níveis de pensamento mais elevados. Porque eu preciso ver o que eu já conheço, o que existe nessa realidade, o que eu já sei, o que eu já sei que funciona, mas eu preciso explorar outros caminhos, outras possibilidades. Eu tenho que ver se aquilo vai funcionar, porque não existe, aquilo lá não existe ainda. Então, eu preciso testar, eu preciso avaliar, eu preciso ser capaz de analisar. Então, quando a gente utiliza o nosso pensamento criativo, a gente aciona muitos, né, mecanismos, vamos dizer assim, do ponto de vista mais cognitivo. Então, a criatividade, ela também é uma potência para nós do ponto de vista cognitivo. Que legal. Tá? E além disso, né? Então, a gente já falou da potência do ponto de vista mais instrumental, do ponto de vista cognitivo. E a terceira grande potência que eu vejo na criatividade é do ponto de vista emocional, né? Por que isso? E aí eu digo até como psicóloga, né? Que é a minha formação inicial. O que a gente vai ver? Quando a gente pensa de forma criativa, a gente tem mais condições de lidar com uma série de desafios que a gente tem no nosso dia a dia. Quando a gente imagina numa situação onde tu estás com uma dificuldade e tu só tem um jeito que tu conhece de resolver aquela dificuldade. Se tu usar aquele jeito e ela não dá certo, o que tu vai fazer? Frustração. Tu fica angustiada, tu fica nervosa, tu fica mal. Né? Agora, quando a gente pensa, não, só um pouquinho, isso aqui não deu certo, isso aqui não funcionou. Quem sabe eu tento desse jeito? Quem sabe eu tento desse outro? Vamos tentar pensar, assim não dá, quem sabe esse, quem sabe aquele. Hoje o que a gente vê é que a criatividade, ela está relacionada, inclusive, com níveis mais elevados de otimismo e de esperança. Exatamente porque criatividade é pensar em mais possibilidades. Então, a gente tem também um benefício do ponto de vista emocional. Então, quando tu me pergunta por que criatividade importa, puxa vida, se a gente tem algo que está ao nosso alcance, né, que vai nos ajudar do ponto de vista, né, instrumental para a gente dar conta dos nossos desafios do dia a dia. Algo que está nos ajudando a utilizar, né, as nossas capacidades mentais num nível super elevado. E ainda por cima, trazendo benefícios para a nossa saúde mental. Eu né? compro. Olha, eu não vi motivos pra não comprar. Pra não É o concordar, clássico, né? bom, bonito, barato, tem tudo que a gente precisa, é só agora. Mas É muito isso aí. legal, até porque assim, eu tava... tu comentou também a tua jornada, assim, né? Acho que é super importante porque ela tá totalmente coerente, né? Não que precise, mas ela fica bem claro, né? Os passos que tu foi dando pra se aperfeiçoar nesse tema, assim. E o termo ciências da criatividade foi muito legal, né? O fato de existir, assim, uma visão científica sobre a criatividade, porque acho que até o fato, né? Tu começa com crianças, a gente associa muito a atividade criativa à criança, né? A gente associa meio que a diversão, assim, né? E eu fiquei pensando, porque existe meio que aquela diversão, né? Aquela brincadeira, assim, as pessoas de humanas, as pessoas de exatas, os criativos, né? Tem os criativos e tem os dos números, né? Como se criatividade fosse uma coisa que ou tu nasce com
com ou tu não tem, né? E eu sei que tu também tem uma visão um pouco diferente sobre isso, assim, né? Mas o fato da gente poder entender ela como um instrumento, e acho que essas dimensões que tu trazem, assim, achei riquíssimo, né? Porque ela tem uma questão de estímulo, inclusive cerebral, né? Porque se ela estimula a cognição, ela com certeza também faz bem para a saúde do nosso cérebro, né? Então, assim, a gente tem neurotransmissores que vão sendo exercitados, e isso deve lá no futuro também ser revertido em mais memória, mais capacidade analítica, isso deve refletir muitos benefícios. Então, inclusive saúde, né? Eu acho que eu colocaria na lista aí de metida. Mas o fato da questão instrumental, né, e emocional, acho que é um ponto importante, porque são questões extremamente importantes para o dia a dia profissional, né? Então, assim, acho que hoje, cada vez menos, a gente tem essa associação de que, assim, tem trabalhos que não precisam de criatividade. Mas ainda tem muito essa noção. O que eu vejo ainda, eu acho que hoje cada vez mais as pessoas estão se dando conta que aquela noção mais de associação de criatividade só com o arquiteto, o publicitário, o artista, eu acho que isso já começa a ser um pouco mais quebrado. O que eu ainda vejo em alguns momentos, especialmente, por exemplo, na realidade de escola, sabe o que eu vejo? Que às vezes os professores, antes tinha aquela ideia também, o professor de artes, né? Alguns professores que seriam os ditos criativos. Mas eu ainda vejo muitas vezes uma ideia de que criatividade, ela precisa estar associada a uma manifestação artística. Então, mesmo que não seja algo só de algumas áreas, tu vai expressar a tua criatividade somente se tu estiver desenhando, pintando, cantando, dançando. Isso é uma forma de manifestação da criatividade. Né? Uma coisa que eu acho que é bem interessante é que hoje tem se usado também muito o termo pensamento criativo, né? Exatamente para a gente fazer um pouco essa distinção, né, dessa ideia de criatividade. Embora eu ache a palavra criatividade linda, acho que essa questão do cria-vida é muito potente, então eu gosto muito de usar a palavra criatividade. Mas por que eu acho que pensar em pensamento criativo também tem valor? Porque quando a gente está falando em pensar de uma forma criativa, a gente está falando de um jeito de pensar que envolve ser capaz de gerar várias ideias, várias alternativas, que hoje é super necessário. A gente não consegue mais ficar limitado, preso a um único gabarito, a um único jeito de fazer as coisas. A pensar de um modo que é mais combinativo. A criatividade, ela tem muito disso. Nem tudo que a gente cria, que a gente vai dizer que é novo, é algo que é 100% original, que eu fui a única pessoa do mundo a ter tido aquela ideia. Algumas vezes, o que a gente vai fazer? A gente vai adaptar situações de um contexto para outro, a gente vai misturar coisas que tinha aqui, que tinha lá, que eu vi naquele outro lugar, e daqui a pouco eu vou fazer uma composição nova. Então, esse jeito de pensar mais combinativo, ele é essencial para a criatividade. A pensar de uma forma mais flexível, porque às vezes uma coisa vai dar certo num contexto, mas talvez não dê no outro. Então, quando a gente fala que a criatividade hoje ela é tão necessária, né? Quando a gente vai ver, por exemplo, relatórios sobre o futuro do trabalho, depois a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, que tem trazido a importância crescente da criatividade. O que está se falando é sobre isso, é sobre esse jeito de pensar, né? Não é simplesmente, então agora na minha empresa, para promover criatividade, eu preciso ter aula de dança, de música, de teatro. Até pode ter, mas não é exatamente sobre isso, entende? O que a gente está falando é como é que a gente pode trazer uma forma de pensar que seja mais criativa. E como é que a gente pode trazer uma forma de pensar que seja mais criativa, Lu? Então, vamos começar a pensar alguns elementos que eu acho que são essenciais para a criatividade. Assim, o primeiro deles e essa é uma das características que dentro das ciências da criatividade se analisa e se avalia e se vê, né, em vários contextos. Uma característica fundamental das pessoas criativas, das pessoas mais criativas que utilizam mais a sua criatividade, é o que a gente vai chamar de abertura. Abertura para o novo. Né, abertura para novas experiências. Por que essa característica ela é tão importante? Se eu estou falando da capacidade de criar vida, de gerar novas ideias, de gerar novos produtos, novos processos, enfim, né? Eu preciso estar aberto a fazer algo diferente do que eu já conheço, né? Senão, se eu sou aquela pessoa que não me abro para o novo, eu vou só repetir. E aí eu não vou conseguir, né, ser mais criativa. Então, essa é a primeira questão. A gente precisa desenvolver essa atitude na gente.
né? E como é que a gente desenvolve essa atitude de estar mais aberto ao novo? Aí tem 3 características que foram muito... inclusive, o ano passado, foi a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ela divulgou um relatório, que é um relatório que se chama Creative Minds, Creative Schools, que foi um grande estudo que foi feito com estudantes de 15 anos de idade, tá? Esse relatório foi feito na prova do PISA, que é uma avaliação internacional, né? Que acontece com os estudantes para ver níveis de leitura, matemática e ciências. E além dessa prova, eles fizeram uma avaliação em pensamento criativo. E aí, isso foi feito ao redor do mundo. Mais de 690 mil alunos responderam a esse relatório. E aí, eles identificaram algumas características que estavam associadas a uma performance mais elevada em pensamento criativo. E o que eles identificaram? 3 grandes características foram levantadas. A primeira delas é a curiosidade. Pessoas mais curiosas são pessoas mais criativas. Por que isso? Porque a pessoa curiosa, ela faz isso, ela vai atrás de novas informações, ela quer saber mais sobre as coisas, ela acaba ampliando o repertório dela, ela acaba descobrindo mais coisas sobre o mundo. Ela tem mais referência para criar. Exatamente, ela tem mais referência depois para criar. Então, assim, a gente precisa que os nossos ambientes de trabalho, que os nossos ambientes escolares, que os nossos espaços pessoais sejam lugares que favoreçam a nossa curiosidade. A gente tem que ser capaz de ir atrás, de buscar, de pensar, puxa, eu estou interessado nisso, vamos atrás disso, vamos ler mais sobre aquilo, né? De realmente ampliar essas nossas referências, esse nosso repertório. Então, isso é uma coisa fundamental da gente poder pensar. Uma segunda característica que teve muito associada a uma performance mais elevada em pensamento criativo é a persistência. Por que a persistência? Quando a gente pensa em algo novo, a gente precisa se dar conta que, assim, a primeira vez que a gente vai fazer algo, a gente não sabe, né, o que a gente está fazendo. Então, pode ser que dê problemas, que a gente se depare com desafios, com obstáculos, e a gente precisa, né, ser capaz de persistir. Né? A gente precisa ser capaz, uma das piores coisas para a criatividade, eu costumo dizer, que é se contentar com a primeira resposta possível. Então, sabe aquela ideia assim, vamos fazer uma festa. Onde é que a gente pode ir? Em tal lugar. Tá bom. Fechou. Se a gente se contenta sempre com a primeira alternativa, a gente não vai atrás de novas possibilidades. E isso é um problema sério, porque se a gente for parar e pensar, pensa na tua vida escolar. Quantas vezes tu respondeu uma pergunta que dizia assim, marque a alternativa correta. Então, a gente a vida inteira aprendeu a buscar uma alternativa. Trabalha com Achou ou, né? a ou primeira é isso, ali, acabou. Eu Uhum. não vou atrás de pensar em mais possibilidades. Isso, ao longo de uma vida inteira, o que faz com que a gente, quando encontra uma alternativa, uma solução, deu, acabou. É como se tivesse só uma resposta certa. Só uma né? resposta E não várias certa. que são boas e tu pode ponderar. Possíveis, exatamente. Então, quando a gente aprende a pensar de forma criativa, a gente tem que ser capaz de, não, vamos lá. Já encontrei uma, que mais? E o que mais? Que outras alternativas, né? Eu gosto muito de dizer que uma das questões uma das perguntas mais importantes para a criatividade é, às vezes a gente tem muito aquela ideia de fazer a seguinte pergunta, né? Qual é a melhor forma de resolver isso? Qual a melhor solução para? E a gente precisa parar de fazer essa pergunta e começar a fazer a seguinte pergunta: quais podem ser todas as formas de? Né? Quais podem ser todas as formas de eu fazer isso aqui, de eu resolver esse desafio, de eu vender este produto, de eu ir atrás desse meu objetivo? Porque daí eu começo a gerar muitas alternativas. Eu vou persistindo, eu vou procurando novas possibilidades. E depois eu posso avaliar. Ok, agora eu tenho essas 10 alternativas, essas 20 alternativas. Qual delas é mais adequada para essa situação específica? Ou se eu tentei essa não deu certo, eu tenho lá mais algumas. Então vamos tentar uma segunda, uma terceira, uma quarta e assim por diante. Então, persistir é uma outra questão que é fundamental. Então, a gente precisa, né, também trabalhar isso desde pequenininho lá nas nossas crianças, mas também nos adultos, porque às vezes a gente também se frustra, às vezes a gente também desiste, às vezes a gente também acha que, deixa assim, não preciso buscar mais. Então, essa
foi uma segunda característica super importante associada com criatividade. E a terceira característica é o que foi chamado de tomada de perspectiva, que nada mais é do que essa capacidade da gente poder ver diferentes ângulos, diferentes perspectivas, poder entender lados diferentes, né, Sim. da história, da situação. Somar ângulos, né? Exatamente, porque quando eu sou capaz de fazer isso, o que eu posso então fazer? Bom, eu pensei nesse jeito, mas e se eu visse isso aqui de um ângulo diferente? Ou se eu tenho às vezes um problema, mas às vezes a gente define o problema de uma determinada forma. Será que esse é o único jeito de eu, né, descrever esse problema? Deixa eu olhar ele para um ângulo um pouquinho diferente, deixa eu ver, né, de uma outra forma. E isso também nos ajuda a pensar em novas possibilidades. Porque às vezes quando eu mudo um pouquinho, é que nem um objeto, né? Se eu enxergo assim ele, eu estou vendo um determinado lado. Quando eu pego assim, eu estou vendo algo um pouquinho diferente. E só essas diferenças, essa capacidade de enxergar objetos, situações, contextos, realidades, produtos, serviços sob ângulos diferentes, vai nos ajudar, né, a encontrar novas possibilidades também. Então, quando a gente estimula essas questões, a gente está ajudando de uma forma indireta, né, a ter um tipo de pensamento que é mais criativo. Que legal, acho que nesses exemplos que tu trouxe, né, que foram levantados a partir do PISA, né, porque acho que ele reflete muito bem uma idade de uns 14 anos 15 anos, né? A prova é feita com 15 anos. E é bem interessante porque acho que é bem um período de desenvolvimento também emocional muito marcante, né, para adolescência ali. E daí tu tinha mencionado essa questão o quanto a criatividade também impacta o nosso lado emocional, mas vendo tu descrever isso também, eu entendi o reverso, né, o fato da gente querer ser criativo exige que tu trabalhe todo um lado emocional antes para tu chegar, né, num resultado de poder exercitar mais a criatividade, assim. Então, acho que muito legal, assim, e é interessantíssimo o quanto isso tem de semelhança também com o processo de inovação, né? Então, assim, claro, é difícil desassociar a inovação de criatividade, porque quando a gente fala em abertura ao novo, a gente fala em novas ideias, em novas perspectivas, né, a gente, às vezes, pode usar tanto uma palavra como outra, né? Dependendo do que for o assunto, assim. Mas a gente teve até o papo com a Thaís Reale, né? Que a gente já recebeu aqui a nossa reflexão de que vocês deveriam estar falando juntos, isso vai acontecer em alguma outra vinda tua para o Brasil. Mas, assim, o quanto disso tem relação, inclusive com essa questão, a capacidade da gente insistir, né? Pô, não deu certo de um jeito, vamos fazer de outro, e daqui a pouco mudar não o resultado total, mas vamos tentar mudar uma pequena pecinha e ver se o resultado é diferente, né? O quanto isso pode daqui a pouco causar resultados diferentes. E quanto tu tava falando isso, a palavra que me veio, que eu acho que assim, é uma palavra que hoje é um dos grandes jargões corporativos, assim, é a questão da capacidade de resiliência, né? Então, assim, todos esses aspectos que tu situa sobre criatividade, eles são extremamente importantes para a gente poder se manter resiliente, seja a mudanças sociais, econômicas, da empresa, o que for, né? Mas o quanto a gente consegue se manter talvez um pouco mais flexível, que é o que o mercado, o mundo nos exige hoje com tanta velocidade, né? Então, super interessante esses pontos, assim. Eu nunca tinha visto a criatividade nessa ótica, assim, né? E tem uma coisa que eu achei super legal, eu até comentei contigo, né, de bastidores, assim, que eu vi que tu produziu um manifesto da criatividade, né? Por que tu precisou fazer um manifesto da criatividade? Eu escrevi aquele manifesto num momento em que eu comecei a me dar conta exatamente disso, assim, dessa força da criatividade, né? E quando eu falo dessa força, o que eu percebo? Tanto que o manifesto se chama, né? Eu mereço, tu mereces, nós merecemos criatividade. E por que merecer criatividade? Porque quando eu comecei a estudar sobre essa temática, eu me lembro de ter visto uma série de relatórios sobre o futuro do trabalho que falavam sobre a importância da criatividade, né? Então, se a gente for olhar, tem vários relatórios do Fórum Econômico Mundial, né? Que se chama o Futuro do Trabalho, desde 2016, tem relatórios de 2016, 2018, 2020, 2023, todos esses relatórios vinham falando. A criatividade está lá entre as principais habilidades, né? Entre as 3 habilidades principais, entre as 4 habilidades, entre as 5, estava sempre ali no topo, né? O ano passado, por exemplo, 2023, né? Tem um relatório que vai falar criatividade como sendo a segunda habilidade mais importante para os trabalhadores hoje em dia. E eu, no primeiro momento, olhava aquilo e dizia, puxa, a criatividade é uma necessidade, é algo necessário, é o que a gente tem que desenvolver. Mas na medida em que eu fui me dando conta de toda essa potência da criatividade na nossa vida, especialmente do ponto de vista emocional,
eu me dei conta, não é só algo que a gente tem que, não é só uma obrigação que a gente precisa, não é mais uma habilidade que está lá, agora, né, tem que aprender esse novo jeito de fazer as coisas. Não, é uma coisa que tu merece. Quem não quer viver esta potência que a criatividade nos traz, né? Olha que maravilha que é tu poder né, lançar essas tuas ideias, colocar essa tua essência no mundo, mostrar o teu jeito de ser, o teu jeito de pensar. Olha o quanto isso é poderoso. Então, o manifesto surgiu muito nesse sentido, de poder mostrar essas diferentes nuances, esses diferentes aspectos da criatividade que nos potencializam, que nos tornam, né, pessoas melhores, né, e que nos tornam pessoas mais realizadas. E se a gente for olhar, tem diversos estudiosos que trazem, né, essa questão sobre por que a criatividade importa na nossa vida, né? Agora, em dezembro, eu até cheguei a fazer alguns posts ali no Instagram, que era uma série, eu fiz com bolinhas, né, de árvore de Natal, né, com essa pergunta, por que a criatividade importa? E eu usava uma série de citações, né, de autores dos mais diversos, trazendo essa questão do quanto a criatividade está relacionada com o bem-estar emocional, está relacionada com a nossa saúde mental, o quanto a criatividade proporciona uma vida mais intensa, mais alegre, mais satisfatória, mais bem vivida, né? Então, o manifesto surgiu um pouco nesse sentido de dizer, gente, olha só, a gente merece isso, né? Não é só algo que a gente, temos que fazer, assim como nós temos que aprender, sei lá, uma coisa super técnica que às vezes a gente precisa, como operar com esse novo sistema aqui, né? Não, a gente merece isso. E eu acho que hoje a gente também está vivendo num momento de uma grande crise de saúde mental. Né? Isso é uma coisa que a gente percebe, isso não é uma realidade só de Brasil, é uma realidade mundial, né? Tem uma série de razões, né, que trazem, né, fazem com que essa questão esteja posta dessa forma. E eu acho que quando a gente está num contexto desses, a gente precisa pensar em todas as formas de promover saúde, né? Todas elas. E quando a gente se dá conta que promover criatividade também é uma forma de promover saúde mental, né? Eu fico pensando, puxa, mais uma razão para a gente merecer, né? Quem aqui não merece viver uma vida mais intensa, mais satisfatória, emocionalmente mais saudável, né? Então, eu acho que o manifesto surgiu muito desse desejo de compartilhar isso e dizer, gente, vamos olhar para isso, porque isso é importante, isso importa. Sim, que legal, muito bom, assim, muito bom mesmo, assim, impressionante. Eu até tava pensando, poxa, eu nunca vi alguém vender criatividade tão bem, assim, na minha vida, né? Se tu quiser ser vendedora um dia, eu acho que tu tem um grande potencial. Então tá. Porque, assim, eu já comprei lá no início, sabe? Eu compraria de novo, de novo. Mas eu gostei muito dessa perspectiva, assim, de a gente conseguir estimular todas as formas de promover saúde, né? Porque realmente, assim, né, ela tem um potencial e é um potencial que é para todos. Eu acho que esse talvez seja um tópico um pouco repetitivo, né? A gente comentou um pouquinho sobre isso, assim, mas eu realmente, eu acho que a escola ela também traz muito disso. Eu acho que a gente pode voltar um pouquinho para essa tua experiência com educação, né? Porque a escola, ela traz muito dessa sensação de que tem os que são bons em matemática e tem os que são bons em português e artes, né? Tem os que sabem química, os que não gostam, os que gostam de educação física, os que parece que, assim, existe uma escolha a ser feita, ou existe um perfil que ou tu é isso ou tu é aquilo, né? E, assim, a criatividade sempre fica, como tu bem falaste, né? Associada à aula de artes, associada, talvez, se alguém faz uma atividade de dança ou música, enfim. Mas eu também fiquei pensando, assim, como pra mim era difícil alguns casos de matérias, assim, algumas situações químicas que me faltava criatividade pra resolver uma questão, né? Porque eu não tinha o repertório que eu precisava pra conseguir buscar. Cara, assim, eu sei fazer meia dúzia de coisas nisso aqui. Agora, o restante que estão me pedindo, eu não tenho onde buscar o repertório, eu não sei ativar a criatividade para resolver esse problema, porque isso também é criatividade, né? Por mais que seja uma ciência exata, assim. E daí eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, sobre como tu vê, né? Talvez aqui cabe um espaço de crítica à educação, né? Também o quanto às vezes a gente tenta, claro, né? Tem muitos acertos, tem muitos erros, assim. A forma como a gente é estimulado a criatividade ou não, e como seria um estímulo legal para crianças, né? Porque até eu achei engraçado quando tu falou ali, que tu foi buscar era o estímulo ao pensamento criativo para as crianças, né? Eu fiquei pensando, pô, mas pra mim, se tem alguém que é criativo, já é a criança, né? A gente tem que estimular ainda mais, né? Isso é muito rico, né? Tem várias questões que eu acho que são importantes da gente pontuar quando a gente pensa na realidade da educação, né? De um modo geral, né? A gente ainda vive uma educação que ela é muito, muito, muito tradicional e muito presa a uma reprodução, né? E não a uma criação.
E então, essas questões, né, da gente ver a quantidade de vezes que a escola prioriza mais o responder corretamente do que o perguntar. E hoje, o que está acontecendo? A gente precisa menos de respostas padrões, porque o mundo está mais incerto, está mudando mais. As respostas que serviam há 5 anos atrás talvez não sirvam hoje mais, né? Ou as que servem hoje podem não servir daqui 2 anos. Então, a gente precisa cada vez mais, no meu ponto de vista, trabalhar dentro da educação nessa perspectiva de vamos ajudar a entender, observar atentamente esses cenários, essas realidades e poder fazer boas perguntas e poder colocarem em jogo a nossa curiosidade. O que eu sei sobre isso? O que eu não sei ainda? O que eu posso ir atrás? Que dúvidas que eu tenho? Que curiosidades que eu tenho? Como é que eu conecto áreas diferentes de interesse? E quando eu faço isso, eu preciso ter uma educação que seja mais diversificada, que não seja tão padronizada e tão igual para todo mundo, né? Que é um outro problema da nossa educação. Como é que eu vou atrás das minhas curiosidades se todo mundo tem que fazer a mesma coisa? Não, a escola não dá esse espaço, né? Então, isso são alguns desafios que a gente vai ter. O que a gente percebe, essa questão que tu trouxesse das crianças, né? As crianças, elas são muito mais imaginativas do que nós, né? Elas têm isso que é muito bom, elas têm menos críticas do que a gente. Então, elas têm uma ideia, elas vão lá, lançam a ideia dela e tudo mais. Na medida que elas vão crescendo, elas vão começando a ver que a escola vai exigindo delas um padrão, um jeito de responder, uma resposta que é adequada, que é correta, e às vezes elas vão perdendo essa liberdade, né, de se colocar ali e de poder pensar em novas possibilidades. Só que tem uma coisa que as crianças pequenas não têm, que nós temos, que é um repertório muito mais amplo, né? E uma outra questão que é importante quando a gente fala em criatividade, a gente precisa, sim, dessa capacidade imaginativa, né? Dessa capacidade de pensar em diferentes possibilidades e tudo mais. Mas criatividade não é só imaginação. A gente também precisa encontrar alternativas que sejam adequadas a um determinado contexto. Existe uma parte da criatividade que tem a ver com a gente ser capaz de avaliar uma ideia, né? Que significa a gente ser capaz de usar questões mais analíticas, sabe? Avaliativas. Muitas vezes, sabe aquela ideia de o cérebro direito, cérebro esquerdo e tal? A gente diz, a criatividade, na verdade, ela aciona todo o cérebro. Porque tem um lado que é esse lado mais da criação, vamos brincar, vamos explorar possibilidades e tal, mas tu tem que ser capaz de voltar e ver, ok, agora que a gente fez esse brainstorming cheio de ideias, o que disso serve? O que disso resolve o meu problema? Sim, porque senão é só imaginação. Exatamente, né? E não é isso que a gente quer. E isso é um ponto que é muito importante também das escolas trabalharem, porque às vezes a gente acha que então criatividade numa escola é a criança fazer o que ela quer. Não. É a criança poder gerar diferentes ideias, diferentes alternativas dentro do contexto daquele problema que está sendo colocado e ser capaz de avaliar qual dessas ideias é adequada para essa situação, qual dessas ideias faz com que eu consiga compreender melhor esse conceito, qual dessas ideias expressa melhor a ideia, né? A percepção que eu tenho sobre uma determinada atividade, enfim. Então, por isso que a gente aciona também tantos mecanismos do ponto de vista cognitivo. Então, na verdade, a gente também tem coisas para ensinar as nossas crianças, né, a serem mais criativas. Que legal. Acho que é bem essa visão, assim, da criatividade como uma ferramenta, né? E não só como, assim, um estímulo à fantasia, à imaginação, que às vezes parece que a gente associa isso, né? A gente, assim, deixa a criança, tipo, não, então vai lá, brinca com o teu amigo imaginário, tipo, legal, precisa, né, da fase de brincadeira, imaginação, mas, assim, se não puder usar essa imaginação para algo útil, tu sempre vai associar que a imaginação é só brincadeira, né? E a criatividade só serve para isso, e o restante é tipo, não, isso aqui a gente vai te ensinar e tu vai aprender a seguir o padrão, né? E tu não tá usando uma ferramenta poderosa. E é uma coisa curiosa, porque às vezes as pessoas dizem muito, as crianças são mais criativas e tal, e eu sempre digo, por que então, se as crianças têm respostas para tudo, e se só, né, se a única coisa que a gente quisesse fosse essa capacidade imaginativa, então a gente traria as crianças para as reuniões, né, das grandes empresas e elas resolveriam todos os problemas. É verdade. Né? Por que a gente não faz isso? Porque a gente sabe que existe um lado, que é esse lado dessa capacidade mais lúdica, de brincar, de explorar,
que a gente precisa desenvolver na gente adulto, Sim. porque a gente já teve, mas acaba perdendo. Sim. Mas a criança também não tem esse outro lado, Sim. né? Essa capacidade ainda de poder se dar conta de todas essas diferentes perspectivas. Às vezes, crianças pequenas, elas conseguem ver um determinado Claro, ângulo apenas. Elas total. não têm nem condições cognitivas de dar conta da Claro. complexidade de um problema, né? E também não tem o repertório que a gente tem. Então, na verdade, nós precisamos beber lá da nossa infância, né? E aproveitar e lembrar o quanto é importante a gente brincar, imaginar, explorar, mas a gente também tem que ter, né, sempre esse lado. Ok, agora o que eu faço com isso? Como é que eu faço essa ideia? Tanto que nessa prova do PISA que foi realizada, que era essa avaliação em pensamento criativo, eles definiram 3 características que eram fundamentais para os estudantes. Então, uma era a capacidade de gerar várias ideias, né? A outra era a capacidade de gerar ideias diversas. Depois eu posso te explicar aqui qual é a diferença, né, dessas duas. E depois a terceira era a capacidade de avaliar e aprimorar as ideias. Então, pensar de forma criativa não é só gerar um monte de ideias. É também olhar depois dessas ideias, avaliar e ver. Como é que eu deixo elas mais robustas, mais, né, melhores aqui? Sim. Então acho que tem uma coisa importante que talvez não esteja na palavra em si, né? Talvez só no início, mas assim, a criatividade também pressupõe um pouco de crítica. Sim. Né? Que é a gente aquilo. precisa. A gente precisa, porque tu precisa poder avaliar. Tu precisa ter condição de avaliar se aquela ideia ela faz sentido naquela situação. Né? E daí a gente tem, às vezes, até o método brainstorm, por exemplo, né? Que no brainstorm ninguém julga, né? Deixa vir a ideia, deixa vir a ideia. Mas assim, tu não vai tirar uma coisa bruta do brainstorm e executar. Depois tu trabalha aquilo, né? Tu vai aperfeiçoando, tu vai lapidando, né? Isso em várias mãos, várias pessoas juntas, assim. Teve uma coisa que eu queria te perguntar um pouquinho, assim, sobre essa coisa de... bom, beleza, a gente talvez... Algumas pessoas nascem, né, com um pouco mais de predisposição ao pensamento criativo do que outras, imagino eu. Mas é uma coisa que a gente pode exercitar. Como é que se exercita a criatividade? Com certeza. Hoje o que a gente diz é que assim, todo mundo nasce com potencial para criatividade. É quase impossível a gente poder avaliar ali num bebê o que se tu tem mais ou menos. Mas vamos pensar assim, ok, mesmo que a gente tenha pequenas diferenças ali, todos nós nascemos com essa capacidade. Então se diz que todos, né, todo ser humano tem potencial para a criatividade. O que vai fazer com que esse potencial se realize, né? Ou seja, que eu possa utilizá-lo, aí tem uma série de questões, né? Então, assim, ó, o tipo de experiência que a gente vai tendo, né? Na nossa família, na escola, nos ambientes de trabalho, nos estímulos que a gente vai ter, o quanto a nossa curiosidade está sendo, por exemplo, estimulada, né? O quanto a abertura para o novo está sendo estimulada, o quanto a persistência está sendo estimulada, o quanto a tomada de perspectiva está sendo estimulada. Tudo isso vai influenciar e vai impactar, né, de alguma forma a nossa criatividade. Mas existe uma coisa que eu acho que é fundamental da gente entender, que sempre tem alguma coisa que a gente pode fazer para desenvolver a nossa criatividade um pouco mais. Então, eu posso chegar e dizer, puxa, eu vivi numa família que me limitava muito, que estudei numa escola, que tinha uma cobrança muito grande para uma reprodução, trabalho num espaço de trabalho onde eu tenho que seguir uma série de, né, de regras e tudo mais, não tenho como eu ser criativo. Bom, isso significa que o teu contexto até hoje fez com que a tua criatividade tivesse, vamos dizer assim, mais limitada. Mais atrofiada. Exatamente. Mas no momento em que a gente quiser, a gente pode começar a explorar, né, algumas possibilidades. Então, por exemplo, gerar muitas ideias. Isso é uma capacidade, assim, ó, das coisas mais básicas. As primeiras pesquisas em criatividade, lá mais de 50 anos atrás, elas falavam sobre isso. Uma capacidade essencial para uma pessoa criativa é gerar várias ideias. Um dos primeiros aspectos que a gente avalia em pensamento criativo é o que a gente chama de fluência. Quantas ideias eu consigo gerar? Então, isso é uma coisa que todo mundo pode se desafiar, né? Tem aqueles testes bem básicos, bem comuns, que talvez todo mundo já tenha escutado falar. Quais são os diferentes usos para um determinado objeto? O que eu posso fazer com essa caneta? A gente começa pensando aquelas coisas bem óbvias, né? Eu vou escrever, eu vou usar para prender o cabelo, eu vou apertar um botão, enfim. Ok, isso tudo são coisas que a gente já fez em algum momento. Mas vamos começar a explorar o que mais? O que eu posso fazer com a tampa? O que eu posso fazer com essa parte? Olho assim, olho assado. Começa a explorar, a brincar um pouco mais com essas possibilidades para que a gente possa... eu estou desenvolvendo essa musculatura da fluência, né? Ok,
Mas, como tu dissesse, depois disso, depois que a gente tem esse momento de mais divergência, né? Esses momentos de brainstorming, de vamos pensar em várias ideias, em várias possibilidades, a gente também tem que desenvolver essa capacidade de depois, ok, como é que agora eu olho, analiso, quais são os objetivos que eu tenho, o que eu quero fazer, quais dessas ideias se prestam mais para isso, né? Então, a gente tem esse outro momento que a gente vai chamando depois de convergência, né? Então, a gente abre e depois a gente vai fechar, né? Para daí poder fazer essas escolhas. Então, tudo isso são coisas que a gente pode explorar. Sempre que a gente tiver... né, qualquer pessoa que quer ser mais criativa, ela precisa ampliar repertório, ela precisa, isso é básico, ela precisa ler coisas diferentes, ela não pode ficar presa só na área de conhecimento dela, ela tem que ir atrás de outras possibilidades para que ela possa fazer conexões, o que a gente vai chamar de conexões mais distantes, né? Então, por exemplo, arroz e feijão todo mundo conhece, é uma conexão muito próxima, né? Então, como é que eu saio do arroz e vou lá para um outro universo e combino ele com uma coisa completamente diferente, né? Que talvez tu vá fazer uma combinação mais diferente ainda, porque a tua realidade, as tuas vivências, as tuas experiências são outras. Sim. Então, a gente precisa também, né, estimular essa ampliação de repertório, essa capacidade de conectar coisas inusitadas, tanto que se a gente for pensar, quando a gente trabalha, é até engraçado às vezes, né? Quando a gente trabalha às vezes com alguns exercícios de criatividade, eles parecem realmente brincadeiras, né? Porque tem alguns exercícios que são assim, misture 2 objetos, pegue uma caneta e um copo, o que você pode fazer com uma caneta e um copo? Parece assim, qual é o objetivo disso? Ok, mas o que a gente na verdade está fazendo? Quando a gente faz esse tipo de atividade, o objetivo é a gente treinar, né? Ir lá exercitar a nossa musculatura associativa, a nossa capacidade de fazer associações entre elementos diferentes, para que depois, na minha realidade, no meu trabalho, eu possa associar, puxa, eu tenho este problema aqui, né, no meu contexto, e eu tô vendo aquela outra situação lá naquele outro contexto, como é que eu posso combinar isso com isso aqui? O que eu posso trazer de lá e misturar com isso aqui, né? Então, são exercícios que a gente faz para trabalhar essas capacidades, né? De associar, de ampliar repertório. Tem muitas outras também questões de observar atentamente, de escrever coisas, olhar, ver de um ângulo, ver de outro. Tudo isso são exercícios criativos. Eu acho uma ótima referência, assim, acho que até porque quando a gente tem esse tipo de papo, eu pelo menos fico extremamente estimulada, né? Eu vou escrevendo aqui, vou pensando, nossa, isso aqui é muito relevante. Imagino que o pessoal de casa deve estar se sentindo super provocado também, né? Então, assim, essas dicas que tu dá, acho que são muito singelas, são coisas que a gente pode fazer sentado em casa, no trabalho. Sobrou um tempinho, quero me dedicar um pouco, porque eu acho que, para começar, tu já vendeu a criatividade muito bem, né? Acho que é uma coisa que a gente, com certeza, precisa se esforçar um pouco mais para estimular, tanto na gente quanto nos outros, né? Eu acho que também nos times que a gente faz parte, nos ambientes que a gente frequenta, eu acho que a gente também tem um papel de permitir que as pessoas estimulem a criatividade, às vezes, né? Que é isso, assim, é ouvir ideias, né? Não é aquela coisa assim, alguém falou, tipo, isso não vai dar certo, né? É a gente também ajudar as pessoas a estimular em conjunto, porque eu acho que o conjunto tem um poder muito grande, né? Se a gente sozinho já consegue analisar cenários diferentes e ângulos que contemplam uma complexidade maior, a gente em mais número, a gente faz muito mais coisa. Com certeza. Né? Eu acho que é um convite à colaboração a partir do estímulo da criatividade também, né? E essa questão que tu trouxesse, Letícia, né, de em alguns momentos as pessoas, né, já virem com aqui, isso aqui não vai dar certo, né? Eu gosto muito de um termo, né, que a gente usa em criatividade, que é o advogado do anjo, né? Porque a gente tem muito essa questão do papel do advogado do diabo o tempo inteiro. Não vai dar certo, isso aqui não sei o quê, né? E o que é o papel do advogado do anjo? É exatamente quando surge uma ideia, a primeira coisa que a gente tem que parar e pensar é o que tem de positivo nessa ideia? O que essa ideia tem de potencial? Ela é uma ideia simples. Ela é uma ideia sustentável. Ela é uma ideia de fácil implementação. O que eu tenho de interessante? Porque praticamente todas as ideias têm algum elemento ali que a gente pode aproveitar. E aí, depois eu posso descartar, transformar, adaptar, né? Mas quando eu chego e já afasto aquela ideia,
a gente perde essa capacidade de observar essa ideia, de ver o que ela tem de positivo. E a pessoa que deu a ideia também vai ficar com medo, né? Não vou dizer de novo, porque imagina, vamos rir de mim, ou, tipo, vamos dizer só que vou não falar quando eu tiver a ideia perfeita. E daí tu não testa, daí tu não erra, daí tu não aprende, que é o oposto do que a gente precisa, né? E eu tava pensando agora, tu fez essa associação ao otimismo, né? E eu tô, assim, sentindo, há pouco tempo atrás, assim, eu senti que pra mim eu adotei o lema, assim, sempre dá certo. As coisas sempre dão certo. Sempre dá certo. Então, assim, a questão é como eu vou fazer pra chegar no certo, porque que vai dar certo é fato, né? Esse é o resultado que eu já decidi que vai acontecer. Então, assim, eu me percebi mais criativa por entender que, tipo, bom, já que eu não tenho alternativa de dar errado, eu preciso continuar tentando e fazer o método funcionar em algum jeito. Então, assim, se não deu certo é porque eu ainda não cheguei no final. Tá faltando alguma coisa, assim. Então, eu vejo diretamente essa aplicação, assim. Isso e eu daí acho que tu tem falasse muito a ver. me lembrou, nessa prova do PISA também, um outro elemento que eles perceberam que estava muito associado com a criatividade é o que eles chamaram de autoeficácia criativa, né? Que é a capacidade de tu reconhecer que tu é criativo. Ou seja, as pessoas que acham que elas são criativas, elas têm um desempenho melhor, né? Porque o que acaba acontecendo? Exatamente, se eu acho que eu não vou ser capaz de resolver algo, eu desisto. Eu não persisto, né? Eu não vou mais atrás. Sim, não tem condição. Né? Agora, quando eu acredito, não, eu sou capaz de ser uma pessoa criativa, eu não consegui ainda, então, não, mas eu sou capaz, deixa eu tentar de um outro jeito. Então, é porque não acabou ainda, né? Se não deu certo ainda, é porque eu não fiz tudo que eu podia. E aí, tu vai atrás. Então, essa capacidade da gente se ver como alguém que é capaz de fazer as coisas, como alguém que é criativo, como alguém que pode aprender algo e tudo mais, isso tem um impacto, sim, né, no nosso desempenho. Então, é algo também para a gente trabalhar, para a gente desenvolver. Tem uma outra coisa que a gente chama da mentalidade de crescimento da criatividade, que é essa ideia de reconhecer que a criatividade ela pode ser desenvolvida, ela pode ser melhorada, ela pode ser aprimorada. Se eu tenho essa percepção, mesmo quando eu não consigo algo, eu posso dizer, bom, eu ainda não consigo, né? Ainda não tá do jeito como eu gostaria, mas eu posso seguir buscando de outro jeito. Agora, se eu tenho uma visão fixa de, não, eu não sou criativa, a Letícia que então... Tu me dá um desafio, eu não consigo. Não, eu não consigo. Não é pra mim, é pra ela. Né? Então, essas questões, a forma como a gente se enxerga, a forma como a gente se vê, né? O fato da gente se ver como uma pessoa criativa ou não, como alguém capaz de fazer algo ou não, como alguém capaz de aprender ou não, isso impacta muito nos desempenhos que a gente tem. Totalmente. Né? Eu acho que essa é a melhor das notícias, assim, né? Apesar da quantidade de conteúdo que a gente teve aqui, a melhor notícia é isso, assim... Sempre dá para estimular mais. Né? Quem já se sente muito criativo, tu pode continuar melhorando, que é uma habilidade maravilhosa para continuar se desenvolvendo a vida inteira. E quem não se sente criativo, acho que o recado é, sim, tu é criativo. Então assume que tu é criativo e continua treinando, porque tem como treinar. Né? Uma vez me explicaram isso, daí eu acho que tu vai saber isso 1000 vezes melhor do que eu, né? Mas que esses comportamentos que a gente adota, ou as coisas que a gente se repete, eles formam neurotransmissores, né? E quanto mais tu utiliza essas repetições, é como um músculo que vai ficando mais forte, né? Então chega ao ponto de ser uma associação automática. Mas se tu quiser, tu pode exercitar outro músculo que tá fraquinho. A gente sempre pode criar novos caminhos neurais. Né? É isso, a gente vai criando e cada ideia nova, cada percepção nova, cada forma nova da gente se ver é um novo caminho. E aí, quanto mais a gente vai caminhando por aquele trechinho ali, mais a gente vai reforçando ele. Exatamente. Né? Então... Nossa, isso foi extremamente estimulante. Eu tô assim, sério, já tava feliz antes da gente começar. Esse é uma das bênçãos do meu trabalho aqui como host de podcast, que assim, ter o prazer de conversar contigo também, né, Lu? Obrigada mesmo, assim, porque eu já tava animada antes, mas a sensação que dá é agora assim, cara, vamos estimular o cérebro. Vamos contagiar criatividade. Por isso que esse é o nome do meu projeto, é o nome da minha empresa. A ideia é exatamente essa. Contagiar a criatividade, levar isso para mais gente, porque eu acho que todo mundo se beneficia, todo mundo merece criatividade, então... Bora lá, né? E é contagiante, gente. Olha, não sei se é só por aproximação física, assim. Eu vou ter que ver nos comentários se o pessoal se sentiu contagiado, porque de verdade, Lu, assim, ó, sério, impactante mesmo. Obrigada por trazer tanto conteúdo, tanta informação legal. Obrigada por toda a tua análise, né? Dá pra ver aí que tem anos de estudo por trás de cada fala que tu traz, assim. Então, pô, baita privilégio poder receber isso aqui no programa. Te receber também, né? Não é sempre que tu anda por essas bandas aqui, mas essa aqui é a tua casa também. Então, mais uma vez, obrigada por vir, assim. Queria abrir espaço, né? A gente, infelizmente, tem que ir encerrando o programa aqui, mas eu tenho o privilégio de te ter aqui nos bastidores. Mas para o que mais tu queira comentar, assim, se tem alguma coisa que tu não quer deixar de terminar esse programa sem dizer, sobre criatividade no geral. O que eu não quero deixar de dizer, que eu preciso, né? Eu vou até olhar para a câmera. Agora ficou impactante.
Acreditem na capacidade criativa de vocês. Busquem cada vez mais, né, estimular, nutrir a criatividade de vocês, porque vocês merecem. Criatividade é saúde mental e todo mundo merece isso. Ai, que baita! É um baita manifesto, né? Olha, que coisa maravilhosa. Quem ainda não segue, segue a Lu lá, porque vale muito a pena. Conteúdo de altíssima qualidade. Lu, mais uma vez te agradeço muito por ter aceitado o convite. Obrigada por estar aqui com a gente. E você aí de casa, fica ligado que toda semana, às 8 horas da noite de uma quarta-feira, tem episódio quentinho com essa qualidade que você conhece. Não pode conectar. Abraços e até mais.